Boa noite. Vamos para mais um momento de reflexão. Quero dividir com vocês uma palavra, um tratamento de Deus que eu tive há um tempo atrás, lá em 2017, na verdade, né? Eu ia ministrar um estudo e quando eu cheguei nesse capítulo, eu fiquei maravilhada. Até hoje, quando eu leio essa passagem, eu fico maravilhada com a vontade divina, com a vontade de Deus, através dos 12 filhos de Jacó. Jacó estava para morrer e chamou seus 12 filhos, e cada um ele começou ali a conversar com eles e abençoar. Então, para alguns, Jacó faz uma correção. Para outros, Jacó, ele profetiza. Mas mesmo aqueles que ele corrige, também ele está profetizando. Como eles iriam ser. Ele começa pelo filho mais velho, o Rúben. O Rúben era o primogênito. E aí ele fala, meu filho, você não vai receber a primogenitura, porque você profanaste o meu leito. Você se deitou com a minha concubina. Você perdeu seus direitos de herdar mais que os teus irmãos. Mas você continua sendo meu filho. Ou seja, Jacó perdoou o pecado do seu filho. Então ali Rúben recebe perdão do pai. Rúben é o filho perdoado. Aí vem Simeão e Levi. Esses dois irmãos, eles cometeram assassinatos. Eles mataram os filhos de Namor. Não só todo o povo de Siquém ali, por causa do estupro que o filho do governador tinha feito com a sua irmã Diná. Eles vingaram esse ato contra a irmã deles. Diná era filha de Lia e era a irmã deles. E Jacó ali faz uma correção, ele amaldiçoa aquela atitude dos filhos. Porém, ele fala, vocês vão ser espalhados entre seus irmãos. Gente, quando você vai ver que eles foram espalhados, olha só. Levi adquiriu o serviço de ser sacerdote, né? Eles seriam sacerdotes. E Simeão iria morar com Judá, convivência, né? Estar junto. Os levitas, olha que interessante, de assassinos, de assassinos. Queridos, eles receberam a bênção de ser sacerdotes, de oferecer sacrifício. Eles receberam o sacerdócio. E Simeão de estar junto em todos os momentos com Judá. E aí a gente vem para Judá. Judá, ali ele também, né? Ele fala, né? Teus irmãos te louvarão,
A tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá ali, ele recebe a bênção de salvação, de reino, de vida, do povo eterno, né? Porque aqui ele fala: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Reino. Um reino. Nós sabemos que Jesus veio da descendência de Judá. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Quando a gente pensa em Zebulon, não é que ele herdaria ali as praias, né? As praias naquela época, principalmente aqui nesse sentido que está dizendo, são os portos, era o comércio, a pesca, as riquezas do mar. Certo dia, um homem passando às margens de um mar viu alguns pescadores e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Issacar é jumento forte, de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Simplesmente vou pegar aqui essa parte do jumento, um servo. É um animal, o jumento é um animal servidor. Certa vez, eu fui no Nordeste e o meu tio, que é o meu padrinho, foi buscar água. Estava num período de seca e ele ia buscar água num lugar assim que ficava numa parte alta. Eles chamavam de cacimba. É um buraco no chão, tipo uma veia de água que passa por ali. E era um caminho bem estreito. Porém, o único animal que conseguia chegar até aquele lugar era o jumento. E por que tinha que ser o jumento? Porque ele pegava a água ali, e aí aqueles suportes que estavam ali no jumento, que eles chamam de aiós, uma coisa assim, aí eles colocavam as vasilhas com águas ali dentro, porque eles precisavam de água e o lugar era meio distante, não dá para ir buscar um pouquinho de água. Então, quando vai, se levava algumas vasilhas para pegar uma quantidade de água razoável que desse para todo aquele dia. Então, assim, é um animal doméstico a serviço. Então, quando você pensar que Issacar era um jumento forte, é justamente isso, fortaleza, servo e fortaleza. Aguenta o pesado, né? Consegue entrar em lugares difíceis, mata fechada,
mas ele tinha uma habilidade ali que era mais difícil para um cavalo ou para um camelo, mas para o jumento. E servir, né? Servir. E ele fala aqui de Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E tem mais coisas que ele fala a respeito de Dan, mas eu quero assim, a justiça, né? Dan foi abençoada ali com justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus se fez a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Hoje Ele é a justiça da salvação. Mas chegará o dia que Ele será a justiça do juízo eterno. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda. Gade, um homem de guerra, um guerreiro, um valente. Um valente, coragem, que enfrentaria inimigos. Alguém que sabe lutar, que sabe guerrear. Aser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Gente, eu tô reduzindo muito isso daqui, porque tem muito mais coisas, a verdade. Será abundante, né? Seu pão será abundante. Ou seja, um plantador de trigo, alguém que seria um grande cultivador de trigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. José, um ramo frutífero, junto à fonte de galhos que se estende sobre os muros. José tem tantas qualidades, gente. Muitas qualidades. José é governo. José é árvore. José é fruto. Né? José também é a rejeição dos irmãos. Mas José é o perdão dos irmãos. José foi vendido, Jesus foi vendido. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. E aqui, palavras formosas. Lá Isaías fala que Jesus, ele recebeu um espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de temor. Quando Jesus falava, atraía a atenção das pessoas, chamava a atenção. Houve um momento até que falaram assim, nunca ninguém falou como este.
as suas palavras tocavam os corações. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. Parece que falar que ele é um lobo como se fosse uma coisa ruim. Mas vamos pensar que os animais, eles também não só têm coisas ruins. Neles também há coisas boas. Um lobo sabe pisar na pedra sem cair, sabe andar no gelo, sabe andar na lama sem cair. Né? O lobo, quando pega a sua presa, não é para comer sozinho. Ele vai comer junto com o seu bando. Né? Ele não pensa só nele, ele pensa no outro. E sem contar aquela habilidade que ele tem de enxergar à noite, nas trevas. Quem é aquele que consegue enxergar as trevas do nosso coração? Então é assim, eu dei uma pincelada um pouco desses homens. Queridos, todos eles expressam Jesus. Todos eles. Nenhum filho de Jacó está ali sem a bênção de Jesus na vida deles. Porque todos eles refletiam apenas um único homem, Jesus. Pastor, sacerdote, ovelha, né? Unidade, junto, estar junto, lutar, guerra espiritual. Todos eles, a palavra, todos eles tinham uma característica de Jesus. Todos eles formavam um único homem, que é Jesus. Aqui a unidade é implícito, não foi falado assim, olha, vocês vão ser um, mas aquela bênção que cada um recebeu, de ser perdoado, né, de ser restaurado, cada um ali, né, fazia parte do sermos um. Eles seriam um só, era para ser um só homem. É assim, é aquele pedido que Jesus faz em João 17:11. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então Jesus, ele faz esse pedido a nós. Quando o Senhor fala lá que José é um ramo frutífero, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, né? E aí ele vem falando lá também todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Agora que eu quero entrar nessa questão, como é que a gente pode ser um? Se vocês perceberam, os filhos de Jacó não eram iguais, eles eram diferentes. Mas ali eles receberam bênçãos que davam condições deles serem um. E nós?
De que modo? Como ser um? Se somos diferentes? Como é possível isso? Isso só é possível através do Espírito Santo. É a única forma, é a única maneira. Quando Jesus, ele chega no final do capítulo 17, ele vem e diz: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, aqui, o que nós vemos aqui? O amor com que me amaste. É o amor com que o Pai amou Jesus, que nos ama. É este amor que vai nos dar condições de sermos um. Por quê, irmãos? Humanamente, nós, seres humanos, não temos essa qualidade de vida espiritual sem o Espírito Santo. É uma qualidade de vida isso, mas não é uma qualidade de vida humana, é divina. Ela vem do reino de Deus, ela vem de Deus. E quando o Pai diz isso a nós, aí a gente começa a ver que sermos um, está lá desde o princípio, desde muito lá atrás. Isso vem sendo trabalhado para que nós alcancemos isso com toda a plenitude. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar morrer nossa natureza terrena, que é pecaminosa. Existe uma guerra dentro de nós, da carne contra o espírito. E somente o Espírito de Deus dá essa condição para nós sermos um. E a única forma é produzir fruto. Sem fruto não tem unidade. É impossível sem o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os elementos para nós vivermos em unidade. Sem esses elementos, nós não somos um. Os frutos são produzidos pelo Espírito. Queridos, e o que é esses frutos, né? Esses frutos é a ação divina de Deus dentro de nós, agindo em nós. Paulo fala do na forma de um corpo. E ele fala ali que no corpo, que nós que somos o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça. Por que será que Cristo é o cabeça? Quando a gente olha para o nosso corpo, quem que está comandando todos os nossos movimentos? O nosso cérebro. Então, o cérebro é o que pensa. O cérebro é o que sente.
O cérebro é o que age. Quando uma pessoa está com alguma dificuldade mental, a forma de isso ser percebido é no comportamento. Então, esses frutos, eles mostram o comportamento do corpo. Eu quero deixar aqui para vocês isso. Mas o fruto do Espírito é amor. E aí vem os demais frutos. Mas o primeiro que vem é amor. E é um amor diferenciado. É um amor baseado em Jesus. Só é possível, queridos, Jesus estando em nós. Se Jesus não estiver em nós, nós não conseguimos manifestar a unidade de sermos um. Eu quero falar assim para vocês. Vamos pensar no sentido de estações. As plantas, as árvores, elas têm a sua estação para dar o seu fruto. Nem todas elas frutificam na mesma época. Aqui no quintal da minha casa tem alguns pés de fruta. E todos eles não frutificam na mesma época. Alguns são em épocas diferentes. Porém, agora que estamos no inverno, é um período de muita perda de folhas. Caem muitas folhas das árvores. Caem muitas folhas. Isso nos remete que nem todos nós estamos na mesma estação. E que nós passamos por momentos na vida que às vezes a minha estação não está sendo a mesma que a sua. Alguns estão no verão, na alegria, né? Outros estão no inverno, perdendo. Alguns estão passando momentos de perda. E nós temos que saber reconhecer a estação uns dos outros, para sabermos conviver um momento diferente de cada um. Queridos, os filhos de Jacó não eram iguais, mas eles receberam a bênção de um único homem, Jesus. Queridos, nós somos muito diferentes, mas nós só temos um único homem que tem o poder de nos fazer um, que é Jesus. Pensamos aqui nesses frutos. Que quando eles não aparecem na minha vida, de alguma maneira, eu afeto a unidade. Mas quando eles se manifestam em mim, todos são beneficiados.
todos. Que quando eu manifesto, quando você manifesta o fruto do Espírito, você e a igreja é beneficiada com isso. Que nós manifestemos a nossa essência, o pedido de Jesus de sermos um.